Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. E hoje nós continuamos aqui o nosso especial de descendência. Hoje chegamos ao 6º capítulo e vamos falar um pouco a respeito dos filhos de Sem. Sem, que por sua vez foi um dos filhos de Noé. Pois bem, aqui no capítulo 11 do livro de Gênesis, logo no versículo 14, eu quero chamar a atenção sobre um nome. Hoje eu quero me focar mais em dois descendentes de Sem, de muitos que ele teve, mas hoje vamos falar especificamente de dois. Um é o Éber, que você vai ver lá em Gênesis 11, no versículo 14, o nascimento de Éber. E outro, que é um pouco mais conhecido, é Abrão, que vamos ver também no capítulo 11, mas lá no versículo 26, o nascimento de Abrão. Então, vamos falar um pouco hoje mais a respeito de Éber e de Abrão. Antes disso, eu quero relembrar o que nós vimos nos capítulos anteriores a respeito da bênção que Noé vai dar para o seu filho Sem. Ele vai abençoar 2 filhos e o terceiro, através do neto, ele vai amaldiçoar. Para você compreender um pouco melhor, acompanha os capítulos anteriores, do 1 ao 5, porque você vai pegar aí qual é a atmosfera que nós estamos tratando nesse especial de descendência. Só para a gente relembrar, em Gênesis 9, no versículo 26, está escrito assim: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então aqui nós estamos vendo Noé bendizendo o nome de Deus e chamando Deus de Sem. Quando nós vemos essa expressão, é o Deus de Sem, não era costumeiro naquela época de Noé e até um pouco antes e também um pouco depois, que os homens, né? Quando eu digo homem, eu digo os seres humanos daquela época, se referissem ao Senhor, a Deus, como esse é o Deus de Josafá, esse é o Deus do José, esse é o Deus da Maria, é o Deus da Ana. Não tinha-se esse hábito de trazer aquela intimidade, trazer aquele temor, aquele relacionamento, aquela comunhão com Deus. As pessoas, elas até tinham ali os seus atos de ofertar, né? Nós vemos lá atrás a oferta que Caim fez, a oferta que Abel fez. Vemos também que a partir de determinado momento começará a se invocar o nome de Deus. Nós falamos isso nos capítulos anteriores e não tinha-se esse hábito. Aqui é curioso porque Noé, quando ele abençoa o seu filho Sem, ele está trazendo ali, e eu enxergo essa bênção também como uma profecia, porque lá na frente a gente vai ver o resultado. Então ele vai trazer essa bênção / profecia de uma forma que mostre tanto o desejo que ele tem que o seu filho permaneça no caminho de Deus e tenha comunhão com o Senhor, quanto o desejo que ele externa que Deus abençoe a vida de seu filho por ele ser um homem que tenha comunhão com Deus. Lá na frente, por que eu estou dizendo que eu enxergo essa bênção também como uma profecia? Porque bem lá para frente, nós vamos ver aproximadamente 9 gerações depois, né, de Sem, o filho de Noé, nós vamos ver que o nome de Deus ele vai ser muito associado, ele vai começar a ser associado ao nome de Abrão. Então ele vai virar, entre aspas, o Deus de Abrão. E aí vai mudar o nome dele Abraão, o Deus de Abraão. Aí vem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O próprio Deus vai aderir a esse termo, a essa nomenclatura, digamos assim, quando ele vai, muitas vezes ali nós vamos ver ele sendo apresentado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é algo que vai, digamos, incomodar a Deus, ao ponto dele proibir, não associe o meu nome
ao homem, porque eu sou santo, porque a conduta de Abraão agradava a Deus a ponto de a Bíblia nos apresentar Abraão como amigo de Deus. Então, de maneira nenhuma incomodava ao Senhor essa junção dele ser chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E nós vemos isso começando lá na bênção que Noé vai dar para o seu filho Sem. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. O Deus de Sem. Olha como as bênçãos que nós proferimos aos nossos descendentes, elas reverberam por milênios, porque aqui quando nós chegamos em Abrão, ele eu anotei aqui, a 9ª geração de Sem. Então Noé teve seus filhos que foram poupados no dilúvio. Então os filhos de Noé, eles ao mesmo tempo são pré-diluvianos, porque nasceram antes do dilúvio, e conseguiram ser pós-diluvianos também, porque eles viveram após o dilúvio. Então, a partir de Sem, ele vai ter seus filhos, e seus filhos vão ter seus filhos sucessivamente. E quando nós chegamos em Abraão, que primeiramente vai ser chamado de Abrão, que significa ali pai exaltado, pai excelso. Esse é o primeiro significado do nome de Abrão. Só depois é que Deus vai mudar o nome dele, vai incluir mais um A. E aí Abraão vem a significar pai de multidão, pai de muitos povos. Então é só depois que Deus vai fazer essa mudança ao nome de Abraão. Mas veja que essa bênção de Noé sobre o seu filho Sem, ela vai reverberar, né? O Deus de Sem lá na frente vai ser chamado de Deus de Abraão, que também vem a ser descendente de Sem, porque Abraão está diretamente ali na linhagem de Sem. Agora eu gostaria de falar um pouco a respeito do Éber, que apesar de ser um nome que não é tão mencionado na Bíblia quanto o nome de Abraão, que o nome de Abraão talvez seja entre os mortais um dos nomes, se não for o mais mencionado na Bíblia entre os mortais, né? Entre os de carne e osso, o nome de Abraão do Antigo e do Novo Testamento é famosíssimo. E agora falando de Éber, não é um nome que nos venha tanto à mente, mas é de extrema importância. Por quê? Além dele ser também descendente de Sem, ele, se eu não me engano, é a 3ª geração depois de Sem. Nós vamos ver aqui no capítulo 11, lá no versículo 10, vai começar a falar das gerações de Sem, aí vai falar de Arfaxade, depois eu vou mencionar como está escrito aqui na minha Bíblia para ficar melhor a compreensão. Depois ele vai falar de Salá e depois ele vai falar de Éber. Então, aqui Éber, ele é a 3ª geração de Sem, enquanto Abraão vai vir a ser a 9ª geração de Sem. Mas falando um pouco de Éber, só por curiosidade também, já que falamos sobre a etimologia do nome de Abraão, vamos falar sobre a etimologia do nome de Éber também, que significa aquele que atravessa, aquele que dá passagem ou a região além. Então essas vertentes, elas vão ali ser mencionadas a respeito do que significa o nome de Éber, aquele que atravessa, passagem ou a região que fica além. E isso tudo é muito curioso, porque um pouco mais lá na frente, na época de Abraão, nós vamos ver ali uma ligação entre o significado do nome de Éber, porque estudos nos mostram que Éber é o nome que vai originar o nome dos hebreus, que nós sabemos que são povos semitas, são descendentes de Sem. Então, porque uma vez que são descendentes de Abraão, e Abraão vai povoar toda aquela terra, né? Ele vai ter lá, através do seu neto Jacó, as 12 tribos que vão ali começar ali a legislação do povo de Israel, né? As tribos, depois as tribos vão se dividir, mas isso é história para outras pregações, para outros momentos. Então, os estudos eles nos mostram que o nome desse Éber,
a terceira geração de Sem, vai ser a origem para o nome dos hebreus, que são povos semitas, porque vem de Sem, o filho de Noé. Então eles vão dar origem ali ao povo que, através do Abraão, vai receber aliança com Deus e vão ser aquele povo separado para o Senhor. E aí depois, aí até cabe talvez nós fazermos um vídeo especificamente sobre a cronologia, em que momento que aquele povo é chamado de hebreu, em que momento que é chamado de israelita, em que momento que é chamado de judeu, e o porquê que foram mudando essas nomenclaturas. Mas o importante é nós sabermos que a descendência, aquela origem dos povos é a mesma, vem de Sem, por isso são chamados povos semitas. Os nomes, as nomenclaturas foram mudando, elas foram se adequando. Nós vemos vários movimentos que o povo vai fazer. Lá para frente nós vamos ver o povo sendo ali aquela divisão que vai ter o reino do norte, vai ter o reino do sul. Nós vamos ver ali, antes disso, ainda no deserto, na saída do Egito, a disposição que Deus vai dar ali para cada tribo. Enfim, cada uma vai receber ali a sua bandeira, vai receber ali o seu estandarte, digamos assim. Então, todo esse movimento gigantesco, porque é um povo muito numeroso, assim como Deus queria, foi essa uma das promessas que ele fez para Abraão, por isso que Deus muda o nome de Abraão, e aquele que significava pai excelso vai virar pai de muitos, pai de povos. Então Deus ele traz ali o nome de Abraão do singular para o plural, porque ele vai paternar, estamos muito acostumados a maternar, né? Abraão ele vai paternar, ele vai ser pai de todo um povo gigantesco. E é muito interessante nós vermos a maneira como isso vai desembocando lá na frente com o que nós estamos tratando aqui há 5 episódios, hoje 6 episódios, não sei até onde Deus vai guiar, né, o meu coração para trazer episódios a respeito de descendência, mas hoje nós estamos no capítulo 6, nós já aprendemos bastante coisas, eu tenho sido muito abençoada, tenho certeza que você também, e nós vamos vendo como isso vai desmembrando nas gerações futuras o que nós estamos falando e batendo na tecla desde o primeiro episódio, quando nós falamos a respeito dos filhos de Adão, porque esse foi o primeiro episódio. Se você não acompanhou, dá uma olhada aí no nosso canal para que você não perca nenhum episódio, vale muito a pena. Então, a maneira como aquilo que nós vivemos, em primeiro lugar, porque o exemplo vem daquilo que a gente vive, muito mais do que daquilo que a gente fala, daquilo que a gente verbaliza. Então, a maneira como a gente vive, a maneira como aí sim a gente vai ensinando e a gente vai abençoando os nossos descendentes, talvez você não veja, aí é algo importante da gente destacar, talvez a bênção que você proferiu para o seu descendente, você não esteja vivo para ver, mas tenha fé que aquele que ouviu a tua oração, ouviu a tua pregação, ouviu a tua bênção, ouviu a tua profecia, ele é fiel para cumprir aquilo que você declarou sobre a vida do seu descendente. É importante nós lembrarmos que quando a Bíblia vai começar a nos apresentar Noé, a história de Noé, Noé ele é chamado de homem justo, ele é um homem íntegro e é um homem que anda com Deus. Então nós vimos no decorrer desses últimos capítulos e naqueles que mencionam a vida de Noé diretamente, depois indiretamente, que começamos a falar dos seus filhos, dos seus descendentes, mas era um homem justo e o próprio Deus é algo que é importante repetir, que nós já tratamos nos capítulos anteriores. O próprio Deus ele vai confirmar, ele vai reconhecer a justiça de Noé. Deus vai falar para Noé,
eu reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Noé, ele foi ali contemporâneo de um povo muito pecador. Não à toa Deus decide acabar com aquela geração através das águas de dilúvio. Deus faz uma aliança ali com Noé, Deus vai poupar a vida de Noé, de sua esposa, de seus filhos e de suas noras. E depois, pós-dilúvio, ali num novo mundo, numa nova terra que o Senhor institui, Deus abençoa Noé e seus filhos, fazendo-os fecundos para que eles povoassem a terra. A bênção que Deus deu para Adão, para que ele e Eva fossem fecundos, e Deus agora ele está dando essa bênção para Noé e seus filhos. E eles vão ali, através da bênção de Deus, começar a povoar a terra. Como nós vimos nos capítulos anteriores, vai chegar, né, ali a famigerada Torre de Babel, e ali, a partir dali, nós vamos ver toda aquela dispersão que aquela humanidade vai ser submetida, porque se não foi por bem, foi por mal. A vontade de Deus era que o povo povoasse a terra, mas por conta daquela arrogância dos homens, eles quiseram ficar ali juntos, unidos, fortalecidos, para que ninguém os dispersasse. Então, Deus, que é Deus, fez a vontade dele ser ali novamente atendida, e ali os povos eles vão se dispersando, as pessoas vão se dispersando, línguas agora surgiram, porque até então todos falavam uma única língua, e agora não mais. Ali a gente vai vendo o início, digamos assim, de uma civilização humana mais fragmentada e ao mesmo tempo mais cada um com a sua identidade, né? Que agora são povos, são maneiras de se comunicar diferentes, por sua vez maneiras de viver diferentes. Lá atrás nós vimos, né, a origem dos povos nômades, por assim dizer, né, os que habitavam em tendas, a origem ali dos metalúrgicos, os que fabricavam todos aqueles instrumentos, a origem dos músicos. Aí é bom da gente ver, é gostoso da gente conhecer como que as civilizações foram se desenvolvendo, como que os povos foram se readequando, né, aos lugares onde eles precisavam habitar e de que maneira nós chegamos até aqui, né? É importante, eu costumo dizer, você quer conhecer você mesmo? Estude a Bíblia. Você quer saber um pouco mais de você? Estude a Bíblia. Precisamos, obviamente, fazer a autoanálise, né? Olhar para a nossa vida, para a nossa maneira de viver, mas uma ferramenta indispensável para você se conhecer é ir estudando a Bíblia. Você aprende muito de você mesmo através da palavra de Deus. E aí, como nós estamos falando, o Weber, ele vai, através dos estudos que temos da palavra de Deus, os estudos bíblicos, estudos teológicos, ele é que vai dar origem ao nome dos hebreus. E 6 gerações depois, porque Éber é a 3ª geração de Sem, Abraão é a 9ª geração de Sem. Então, 6 gerações depois de Éber, vamos ver ali o nascimento de Abrão. Ali o versículo 26 vai falar dos irmãos de Abrão também, o Naor e o Terá. Mas eu não vou me aprofundar falando de Abrão agora, até porque falar de Abrão dá uma pregação de não sei quantas horas, né? Tem muita coisa para falar a respeito de Abrão. E aqui no canal nós temos alguns vídeos falando a respeito de Abrão também, e provavelmente no futuro teremos mais. Mas eu não vou me aprofundar em Abrão, porque eu não sei no próximo capítulo o que Deus vai trazer para nós, né? Porque eu também não sei. Eu não sei o que Deus vai trazer para nós a respeito da descendência. Não sei se esse será o último capítulo sobre descendência, se o próximo vídeo será sobre um outro assunto, ou se o próximo vídeo vamos trazer a descendência de mais alguém. Isso Deus vai resolver e depois ele vai me contar,
e aí eu conto para vocês. Mas eu quero aqui terminar esse vídeo deixando fresco na nossa memória, como nós temos feito nos últimos capítulos, a importância da maneira como nós vivemos, principalmente no relacionamento com Deus, que reverbera nos nossos descendentes. Noé foi um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Noé foi um homem que o próprio Deus reconheceu. Noé, reconheço que você é justo diante de mim no meio desse povo. Falamos também que nós não podemos usar como pretexto o lugar, a situação em que nós estivermos inseridos, mesmo que seja ao redor de pessoas que não temem a Deus, mesmo que seja numa situação difícil, complexa, desafiadora, nós sempre teremos a escolha de permanecermos diante de Deus, justos, íntegros, irrepreensíveis, ou mesmo que não consigamos sempre ser irrepreensíveis, buscando sermos melhores a cada dia. Então, Noé foi aquele homem que, mesmo todos ao redor dele vivendo em pecado, ele se manteve justo diante de Deus e ele recebeu a bênção de ter a sua vida e a sua família livre. Enquanto todos foram mortos, ele e sua família foram poupados. Ele e a sua família foram os únicos a contemplar um novo mundo. Imagina a coisa maravilhosa que deve ser de você chegar num lugar novo, num mundo novo. Adão foi colocado no jardim, ele conheceu aquela coisa maravilhosa. Eva nasceu, conheceu aquela coisa maravilhosa. Depois os dois foram expulsos e aí começaram a conhecer uma vida e um mundo com defeitos, com problemas. Noé, ele não teve opção de conhecer o Éden. Ele já nasceu num mundo com o pecado dominando. Mas olha que coisa maravilhosa. Deus vai permitir que Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras agora entrem. Eles vão sair da arca e eles vão entrar num novo mundo, um novo lugar, tudo novo, zerado. A gente vai ver, infelizmente, a corrupção humana e o pecado ali dominando, né, tudo. Mas no momento em que eles saíram da arca e entraram naquele novo mundo, eles tiveram pelo menos um tempinho ali de viver em tranquilidade. E Deus, ele é tão recompensador que é isso que ele tem para as pessoas que permanecem fiéis a ele. Mesmo que no lugar onde você viva, o contexto que você vive, ele tente te empurrar para aquilo que a maioria está fazendo. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mesmo que você esteja nesse contexto, mas quando você permanece firme diante de Deus, independente do que está acontecendo ao seu redor, é isso o que Deus tem para aqueles que lhe amam e guardam a sua palavra. Deus tem um mundo novo, Deus tem uma vida nova, Deus tem um lugar novo, Deus tem coisas novas, tão maravilhosas que nem passam na nossa imaginação. E não é apenas, e quando eu digo apenas é com aspas, e não é apenas quando nós formos para o paraíso. Aqui, nessa terra, nesse mundo, nesse tempo presente, Deus também tem coisas novas, boas, maravilhosas para dar àqueles que são justos diante dele, no meio daquelas circunstâncias controversas. Aqueles que permanecem fiéis diante dele, mesmo que esteja inserido num lugar complexo. Mesmo que o Senhor nos mantenha nesse mundo por mais algum tempo, Deus tem coisas novas e maravilhosas para nos dar. E é assim que o Senhor nos recompensa. Hebreus 11, versículo, se eu não me engano, 2, ele vai falar que é importante que nós não apenas creiamos que Deus existe, mas creiamos que ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que o buscam. E nós vemos aqui que uma vida diante de Deus, ela também reverbera em bênçãos para nós, mas em bênçãos para os nossos descendentes. Quando você vive diante de Deus, quando você tem um compromisso com o Senhor, você não se deixa levar pelo que as pessoas ao seu redor estão vivendo. Noé foi escarnecido,
as pessoas olhavam para Noé e elas ficavam ali, por que ele está fazendo essa arca? Que chuva é essa que ele está esperando? Mas Noé se manteve firme diante de Deus. Então o que vai acontecer? Quando você se mantém firme diante de Deus, o Senhor te recompensa. E é muito mais provável que os seus descendentes permaneçam no caminho de Deus do que venham a se desviar. Porque você deu exemplo, você foi o exemplo, os seus descendentes lá no futuro vão ouvir falar de você, eles vão ouvir das suas histórias e é muito mais provável que a tua descendência, a tua linhagem permaneça no caminho do Senhor. Então hoje nós terminamos aqui trazendo em destaque o Éber, que o nome dele teria dado origem aos hebreus, e o Abraão, que vem a ser ali o pai do povo em que Deus vai separar para ele e aquele que vai, através da aliança de Deus, abençoar todos os povos da terra. E essas duas pessoas vão vir de Sem, vão vir de Noé, um homem que Deus reconheceu como justo. Viva de maneira que Deus te reconheça também como justo, mesmo em meio à tua geração, mesmo em meio às pessoas que vivem ao teu redor terem uma vida de pecado, mas permaneça justo aos olhos de Deus, porque isso vai trazer bênção para a sua vida e para os seus descendentes também. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio, se Deus permitir.